Boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui, estarmos reunidos, né? Mesmo com o distanciamento social, mas estamos juntos através do pensamento e da doutrina. Mas isso passa, isso vai passar. Daqui a pouco já vai ser passado, né? Então vamos à palavra de Chico. Uma frasezinha pequena, mas muito bonita, que diz muita coisa. O bem que praticares em qualquer lugar é seu advogado em toda parte. E o nosso texto de hoje é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título do nosso texto é Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Então diz o seguinte: significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos nem xingamentos, nem cadeia nem forca, nem chicote nem vara, nem castigo nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para consigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação e do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, meus irmãos, vamos passar a nossa oração de hoje, né? Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esse momento que podemos estar mais uma vez reunidos. E pedir aos nossos mentores, nossos amigos, nossos irmãos do plano espiritual, que nos orientem, que nos iluminem, que nos deem a base para nos melhorarmos em nossa evolução espiritual. Senhor, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. O tema do nosso estudo de hoje é simpatia e antipatias terrenas. Esse tema se encontra no Livro dos Espíritos, nas questões 386 a 391. Muito bem, é quase que impossível nós falarmos em simpatia e antipatia terrenas se nós não falarmos em sintonia e mediunidade. Então, para ficar mais fácil o nosso entendimento e usarmos a mesma linguagem, eu vou falar um pouquinho, pouca coisa,
sobre sintonia e mediunidade. Tá? Bem, vamos imaginar uma grande orquestra formada por muitos componentes com os seus respectivos instrumentos musicais. Os instrumentos, cada um, com uma capacidade de emitir os mais variados tipos de sons. E temos um maestro que comanda toda a harmonia e funcionamento dessa orquestra. Ao iniciar a música, todos os músicos com seus instrumentos deverão estar participando harmonicamente dentro do contexto da música, é claro, segundo as suas partituras, que darão as informações necessárias de como cada instrumento deverá ser utilizado, quando, né, sob o comando e diretrizes do maestro. Não é assim o funcionamento de uma orquestra? Mais ou menos isso, não é? Muito bem. Nós podemos fazer uma analogia de que cada ser humano seja uma grande orquestra, uma enorme orquestra, onde os músicos com os seus instrumentos musicais poderiam ser comparados às nossas capacidades morais e intelectuais de cumprirmos as nossas tarefas conforme as nossas capacidades espirituais evolutivas. Todas as nossas características espirituais evolutivas estariam cumprindo as suas funções circunstanciais e sendo comandadas pelo nosso maestro, chamado de consciência. Então, essa seria a nossa analogia a cada ser humano. Vemos então que, se soubermos empregar o movimento certo, na hora certa, a música da vida será perfeitamente bem executada, né? E vimos que, para que aconteça a boa execução de uma música, é preciso que exista harmonia entre os sons dos instrumentos musicais, não é mesmo? Nada diferente de nós. O som das músicas, ele estará criando uma energia no ar. Conforme a execução de cada instrumento, poderá haver uma harmonia que poderá ser agradável ou não. Nós também, conforme o nosso estado vibracional, nós estaremos criando em torno de nós um campo energético que podemos chamar de psicosfera, que poderá ser de alta ou baixa vibração. O fato é que quando criamos esse campo energético, nós estamos influenciando também o campo energético daqueles que estiverem à nossa volta. Porque os outros também cada um tem o seu campo energético à sua volta. Então existe uma influência, tá, entre os seres que estão ali naquele local. E não só isso, nós temos também uma influência nos outros seres, nas outras pessoas, através dos nossos pensamentos, que poderão ter um alto teor vibracional ou baixo teor vibracional, mas também influenciaremos. Isso, de uma certa forma, é o que nós chamamos de sintonia. Nós podemos ou transmitir e receber as energias que nós tivermos naquele momento, que sejam inerentes a nós.
Então, essa é a nossa capacidade de transmitir e receber essas energias. Essa é a nossa capacidade de sintonia com os outros seres. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre mediunidade. Eu vou falar o que está escrito, alguma coisa que está escrita aqui no Evangelho, mas, se vocês quiserem, vocês podem, no Livro dos Espíritos, vocês podem ter uma vastidão de explicações daquilo que vocês desejarem, tá? Então isso aqui é uma coisa bem sucinta, porque nós estamos fazendo apenas um estudo, tá? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, é dito o seguinte: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Vamos contextualizar essa palavra pune. Vamos contextualizar por oportunidade, esse pune por oportunidade de reparar, espiar o mau uso da mediunidade. Ok? Então a mediunidade, ela é uma função orgânica. Todos temos mediunidade, todos nós temos mediunidade. Ou seja, todos somos dotados de uma faculdade que nos permite o intercâmbio com os espíritos. Uns mais, outros menos. É inerente de todos os seres humanos, independente de sua condição moral, cor, sexo, gênero, seja lá o que for. A mediunidade, ela pode manifestar-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, etc. Se vocês pegarem o Livro dos Médiuns, vocês vão ter isso bem destrinchado. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos, né, nessas manifestações, facilitando-lhe as comunicações com os espíritos, ou seja, como se essas pessoas tivessem, como todos nós temos, uma antena transmissora receptora, vamos dizer assim, tá? Vamos fazer para ficar mais fácil o nosso entendimento. Todos nós temos uma antena transmissora receptora. Uns têm uma antena mais poderosa e outros têm uma antena menos poderosa, tá? Então seria, em outras palavras, no nosso linguajar, aqueles que têm a antena mais poderosa são aqueles que têm a mediunidade ostensiva. E os outros seriam uma mediunidade normal, mas com plena comunicabilidade com o plano espiritual. É muito simples a gente dizer que todos somos médiuns, porque senão não valeria nós fazemos uma oração, a oração não ia passar do céu da boca, não é? Então a oração, todos nós podemos fazer e ter essa comunicabilidade com o plano espiritual, não é? Então, sem problemas maiores. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 24, item 12 ainda, é dito o seguinte: o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. O que nós queremos dizer com isso? Conforme nos alerta Kardec, esta faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo. Cada faculdade com o seu verdadeiro objetivo, e essa faculdade, mediunidade, é de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Então, por isso, nós devemos, quando eu falo nós, porque todos nós somos médiuns, né? Nós devemos sempre estar em sintonia com as vibrações mais altas, porque os espíritos evoluídos cada vez têm uma vibração mais alta, e é com esse que nós vamos poder ter a sintonia. Quanto maior a nossa vibração, então melhor a nossa sintonia com os espíritos mais evoluídos. Ok? Bem, com um pouquinho de tempo de doutrina, casa espírita, através do conceito de reencarnação, podemos ter uma luz a respeito de simpatias e antipatias. Né? Nós somos simpáticos aos semelhantes, mesmos gostos, ideias, hábitos, pensamentos, e antipáticos aos que têm ideias em oposição. Né? Então, o conceito de simpatia e antipatia é mais ou menos isso. Né? O que acontece é mais ou menos isso. Algumas pessoas, sem mais nem menos, elas já dizem assim: não fui com a cara dele. E outras até terceirizam, né? Ah, meu anjo da guarda não foi com ele, o meu santo não foi com dele, enfim. E a coisa vai por aí, né? Nada disso que eu falei até agora é incomum. Dentro do conceito de simpatia e antipatia, não é incomum. Muitas vezes, algumas vezes, nós nos esforçamos até para sermos imparciais com pessoas que nos cercam, mas às vezes tem alguma coisa que não vai. A gente não sabe explicar, mas não vai. Alguma coisa que nos cria uma dificuldade. Não é verdade? A antipatia e a simpatia têm uma sutileza. Nós podemos gostar daquele que nos acha antipático ou não gostar daquele que nos acha simpático. E isso também acontece. Agora, tem uma pergunta que é muito interessante. A simpatia é sempre uma coisa boa? Nem sempre, né? Nem sempre aquele que nos é simpático é uma boa escolha, né? A simpatia pelos menos providos de valores morais, com certeza não dará bons resultados. Então, nesse caso, a simpatia não é legal. Porque amigos a gente escolhe, né? E tem uma outra pergunta também bastante interessante que cada um vai se responder aí, mas respondam sinceramente. Tá?
Eu sou uma pessoa simpática ou me faço de simpático a alguém ou onde me interessa? Sim, porque às vezes isso acontece. Né? Quem já namorou sabe que em princípio de namoro só aparecem as coisas boas. Né? Não preciso falar mais nada, né? Então vamos lá. Bom, vamos falar novamente naquele campo energético, né? Nessa influência mútua, porque naquela hora parecia até que nós só tínhamos essa influência no plano terra-terra, das pessoas que estavam ali naquele ambiente. Só que nós podemos ter influências também nesse campo energético entre seres do plano espiritual. Não é mesmo? Nós podemos atrair espíritos bons, nós podemos, ou aqueles simpáticos aos vícios, à inveja, mágoa, animosidade, irritabilidade, enfim. Por isso, agora, nós vamos ver aqueles casos da sintonia, por isso falamos no início em sintonia, falamos em mediunidade. Nós atraímos aqueles que nos são afins. Então, podem ser espíritos, podem estar encarnados ou desencarnados. Nós podemos nos sintonizar com encarnados ou com desencarnados, não é? Então, depende desse campo energético, dessa energia que nós temos, não é? Então nós temos que ter um certo cuidado dentro daqueles valores energéticos, não é? Nós temos que ter um certo cuidado para ver naquele momento, em todos os momentos, não é? Com quem nós podemos nos sintonizar. Não é isso mesmo? Nós podemos ter tido afetos, desafetos em vidas anteriores. E nós podemos, muitas vezes até sem sabermos, entrarmos em sintonia. Mas isso só depende de nós. Nós somos responsáveis pelas nossas vibrações. Nós somos os nossos administradores. Ok? Um outro fator importantíssimo, nós vamos falar agora sobre alteridade e empatia. O que é alteridade? Alteridade é um estado ou qualidade do que é o outro ou do que é diferente, as diferenças entre os seres. Isso é alteridade. A alteridade, ela trata das diferenças entre os seres. Podemos dizer que a alteridade é o reconhecimento das diferenças, né? E reconhecer a alteridade é o primeiro passo para nós convivermos em sociedade. Nós reconhecermos que somos diferentes, que todos somos diferentes. Porque muitas vezes as pessoas se colocam como padrão. E muitas vezes nós achamos que tem que ser seguido o nosso padrão. Só que nós somos imperfeitos. E a régua é nossa. Então essa régua que nós medimos os outros, ela é imperfeita também. Nós temos que ter esse cuidado, reconhecer isso. Não é só o que eu faço que é certo, não é? A minha escolha é a melhor, a maneira como eu me visto é a mais adequada,
A música que eu ouço, não é por aí. Cada um é cada um. Eu canso de falar isso. Cada um é cada um. Nós temos que respeitar as individualidades dos outros. E tudo começa através da lei da igualdade. Deus, quando nos cria, Ele a todos, Ele dá duas coisinhas a todos os seres que Ele cria. Ele dá a individualidade e o livre-arbítrio. Lei da igualdade, individualidade e livre-arbítrio a todos os seres. A partir daí, fenomenologicamente, todos se fazem diferentes. Através do livre-arbítrio e da individualidade, todos são criados iguais e a partir daí se fazem diferentes. Então, todos os seres são diferentes. Então, a alteridade, ela trata dessas diferenças entre os seres. Uma outra coisa que nós temos que prestar muita atenção é na empatia. A empatia é colocar-se no lugar do outro, mas não como nós. Nós nos colocarmos no lugar do outro como sendo o outro. Ou seja, o outro é um ser diferente de nós. Por isso eu falei antes em alteridade. O outro tem uma história, ele é uma história. Ele tem seus sentimentos e ele tem as suas emoções. Então, a empatia é saber o que ele está sentindo, ele como ele, não como eu se estivesse no lugar dele. Ok? Muito bem. Vamos falar então da diversidade. Em todo o universo existe uma diversidade. Não existem duas coisas iguais, dois seres iguais, duas formas, cores, tudo. Na existência dessa diversidade é que está todo o nosso aprendizado. Vocês já pensaram se tudo fosse igual sempre? Aliás, vamos botar assim umas aspas aí, né? Se já pensaram, aliás, pensa nisso. Mais uma pergunta. Se todos fossem iguais, todos que estão à minha volta fossem iguais a mim, seria legal? Uma perguntinha boa de ser respondida. Mas, então, existe uma diversidade entre todos os seres, diversidade em tudo. E estamos todos conectados. Nós vivemos em rede. Nós fazemos parte dessa diversidade. Fazemos parte dessa composição universal. E quando eu excluo alguém, eu estou criando um conflito na rede. Mas verdadeiramente eu não tenho o poder de excluir ninguém. Porque todos fazem parte do universo. E o movimento antagônico cria uma relação antipática, não é? Uma outra questão, nós estamos falando sobre algumas posições e fazendo uma pequena análise dessas posições. É a rotulação. Muitas vezes as pessoas rotulam as pessoas pelo comportamento de um dia, de uma hora, de um momento, às vezes muito pequeno. E pessoas que nós
às vezes nem conhecemos antes e nunca mais vamos ver depois. Mas nós julgamos e rotulamos essas pessoas. E essas pessoas, por uma fraçãozinha de tempo, essa pessoa nos torna simpática ou antipática e nós nem conhecemos nada a respeito daquela pessoa. Pode ser um momento. Muitas vezes nós não estamos bem. Isso acontece com qualquer um. Ah, porque essa pessoa é mal educada, ignorante, é arrogante. Nós não sabemos o que se passa naquele momento no interior dela. Tudo isso é um julgamento prematuro que pode ser causa de uma simples janelinha de acesso àquela pessoa. Então nós temos que também tomar um certo cuidado com essa rotulação, né? Temos que pensar bem antes de rotularmos uma pessoa. Então vamos falar agora sobre a simpatia ou antipatia por indução. Eu não gosto de fulano. E quando você conhecê-lo, vai ver se eu não tenho razão. Aí, o fulano é que se torna responsável por desfazer aquele conceito que foi criado por aquela pessoa. Muitas vezes o fulano está sendo taxado de uma coisa que ele não é, porque ele nem sabe. Não é? Pode acontecer também de uma pessoa chegar e dizer assim: poxa, você quando conhecer fulano, você vai ver que simpatia. É uma pessoa assim espetacular. Aí você conhece aquela pessoa e não acha isso. Não acha. De repente até a pessoa não está num dia bom, seja lá o que for. Mas não bate. Não bate. Então, nós temos que tomar um certo cuidado para não sermos induzidos. Nós temos que ter opinião própria. Não julgar. Não julgar. Tá? Nós podemos fazer uma crítica interior, tá? Mas não um julgamento. Porque quando a gente faz um julgamento, ao final tem uma sentença. E quem somos nós para sentenciar alguém? Então, nós temos que muitas vezes, porque o que acontece? Existe uma realidade. E cada um tem a sua verdade. Nós não podemos carimbar que uma pessoa é assim ou que uma pessoa é assado. Nós não temos acesso ao interior daquela pessoa. É preciso que nós tenhamos um certo convívio, nós tenhamos um certo conhecimento para podermos saber como são os comportamentos da pessoa que ela faz, porque nós podemos ser cruéis, né? Então não é legal, não é por aí. Nós não devemos nos deixar induzir. Nós temos que filtrar essas informações. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo de indução. Existe um narrador de futebol. Eu não sou chegado a futebol, mas vejo futebol normalmente sem maiores, dentro da normalidade, tá?
Bom, o que acontece? Estávamos conversando, assim, entre amigos, e saiu o assunto futebol. Um amigo meu começou a falar desse narrador. Vocês já viram? A bola nem chegou na área ainda, perto da área, ele já está fazendo um estardalhaço como se tivesse algum perigo de gol. Eu tô quieto. Como se tivesse algum perigo de gol. Não é, Guilherme? Não sei, acho que é o comportamento normal dele. Ele não gostou do que eu falei, que era o comportamento daquela pessoa. Ele não gostou. Mas você não acha que ele é assim, que é irritante essa maneira dele narrar o jogo? Eu falei, não. Mas ele é assim. Ele não gostou. Eu não sei como é que você pode ser assim. Você deve estar fazendo Enem para santo, né? O que eu posso fazer? Aquilo não me irrita, não mexe comigo, mas ele queria que eu me irritasse com essa bobagem, que para mim é uma bobagem. Para ele tem um valor, mas para mim não tem. Então, eu não vou me deixar induzir, sabe? Deixar de gostar de uma pessoa que não tá lá do outro lado, tá lá na televisão, tá lá no campo, sei lá. Mas não vou mesmo. Então, é isso aí, né? Não vamos nos deixar induzir por palavras, né? Bem, outro caso também bastante conhecido por nós é a timidez, é o tímido. O tímido, para muitas pessoas, ele às vezes se torna antipático porque a pessoa não quer que ele seja tímido. Por incrível que pareça, isso acontece. Eu já vi casos assim. Porque o tímido não se comporta como a pessoa gostaria que ele fosse. E aí? E aí rotula essa pessoa por causa do seu comportamento. O tímido, ele não gosta, ele tem medo de ser rejeitado, inseguro, tem medo de errar, medo de não agradar, medo de ser criticado, não é? Então ele se encapsula dentro do mundinho dele com medo de ser julgado e faz um esforço enorme. Ele lá está fazendo um esforço enorme para vencer essas barreiras. Aí aparece justamente aquele que o julga e o critica. Aí, gente, é enxada na minhoca, né? Porque, poxa, sabe aquela minhoquinha que está lá na terra, fazendo bem a terra, está querendo fazer o trabalhinho dela, se esforçando. Aí vem o cara e pimba com a enxada e acaba com a alegria da minhoca. Não é por aí, né? Gente, não é por aí. Tá? Então, bom, vamos falar da indulgência, que é a disposição de desculpar, perdoar, aceitar, tolerar, né? Que muitas vezes também é criada uma antipatia, né? Por causa de gênero, por causa de religião, por causa de ideias, de pessoas que não concordam, escolas de pensamento. Se a pessoa é da mesma religião e concorda com ela, é simpática. Se não é antipática. Faz sentido? Não faz sentido. Não é? Então, isso são coisas que fazem parte de nós termos uma visão ampla das coisas.
de nós darmos uma liberdade democrática de pensamento aos outros. Por que uma pessoa vai ser antipática porque ela não concorda comigo? Não pode ser assim, não. Nós temos que ter benevolência, temos que ter paciência, para não julgarmos as pessoas como antipáticas por causa disso ou por causa daquilo, ou sendo partidárias simpáticas também por, às vezes, coisas mínimas, não é? Bom, tem pessoas que nos atraem a simpatia. Pessoas que estão sempre bem, que levantam o nosso astral. Tem pessoas que nos fazem bem a gente ficar perto delas, não é? É fácil amar quem sorri. Quem é bem-humorado, quem é companheiro. É fácil a gente amar essas pessoas. Agora, aquele que é muito retraído, seletivo, não gosto de gente assim, não gosto de gente assado, digamos, um tanto intolerante, não é? Essa pessoa do não gosto de gente, quando uma pessoa fala isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Jesus disse: amar os amigos é muito fácil. Qualquer fariseu faz isso. Jesus disse isso. Então, é aquele caso do plástico no carro, né? Eu amo minha família. O problema não é amar nossa família. Eu amo minha família. Claro que eu amo minha família. O problema é saber se essa pessoa ama a família do vizinho, a família do desconhecido, aqueles que estão numa posição social desfavorável. Amar minha família é fácil. Não é muito difícil, né? A outra, aquele tem no tapete da porta, Deus é fiel. Claro que Deus é fiel. Claro que Deus é fiel. Eu quero saber se nós somos fiéis a Deus. Isso sim. A gente pode escrever Deus é infiel? Não pode, não. Não dá. É por aí. Uma outra coisa, antipatia coletiva. E isso aí é uma coisa assim que é difícil da gente, né? Nós temos esses exemplos, né? No futebol, uma torcida contra a outra, sabe? Fulano é meu amigo porque é do mesmo time que eu, o outro é inimigo. A partir de uma antipatia é criada uma inimizade que pode chegar aos estertores, né? Brigas. A mesma coisa, hoje então, existe muito isso, né? Antipatia política. Eu conheço casos de pessoas da mesma família, pessoas próximas, bem próximas, consanguíneas, que ficaram de mal por discordar politicamente. Pode isso? Não dá, né? Não dá. Mas acontece. Acontece. As pessoas se tornam antipáticas porque discordam. Tem alguma coisa errada aí. Bem errada, né? Compreensão. Eu não vou apoiar uma pessoa que age mal, mata, sei lá o quê, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Gente, mas a pessoa que faz alguma coisa desse tipo, alguma coisa na história dessa pessoa tem. Alguns movimentos aconteceram na vida atual ou passadas que a pessoa ainda não consegue escolher o melhor. Não consegue escolher o melhor. Ainda está escolhendo mal. Nós podemos escolher mal. Nós podemos escolher mal. Nós sabemos disso. Muitas vezes erramos porque escolhemos mal. Então, outras pessoas também têm o direito de escolher mal. Outras pessoas também têm o direito de ter seus sentimentos, ter suas emoções, como nós temos. Não é? A persona. Persona é aquela máscara que era usada na antiguidade, no teatro grego. Né? Nós temos que enxergar o que está por trás daquele personagem, por trás daquela cena. Você entender quais são os sentimentos que movem aquela pessoa. Todos nós temos um verniz social. Todos nós. Então é preciso que nós nos vejamos sinceramente para que possamos ver os outros. O trabalho de atendimento social. Aquele rapaz, ele usa cabelo moicano, roupa assim, roupa assada, pode estar. Aquele rapaz que usa cabelo moicano, que, enfim, tem um jeito que, dentro dos nossos padrões, aí, olha, voltando à nossa padronização, dentro dos nossos padrões, ele é diferente. Por que ele é diferente? Ele pode ter um problema 500 vezes mais grave do que os meus. Porque ele, aquele que eu acho que é diferente, é um ser humano. Então, por isso, ele vai me ser antipático? Não. Como aquele que usa a roupa, fala como eu gosto, enfim, aquele me é simpático? Não. Eu tenho que estar com o meu coração aberto a todos aqueles. Eu estou falando no atendimento social. Tá? Tem que estar com o meu coração aberto a todos aqueles que me procurem, a todos aqueles a quem eu possa fazer o bem. Não é? Então, é preciso que nós tenhamos esse coração aberto para servir, independente de quem seja, não é? Vamos falar de adolescentes, pais de adolescentes. Pais de adolescentes são muitas vezes antipáticos. Verdade seja dita, não existem adolescentes missionários, né? Pode sim, pode ter existido Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, que eram exceções, mas adolescentes geralmente, né, chega uma certa idade que a coisa fica difícil. E quando são contrariados, eu te odeio, bate a porta, vai embora, enfim. O adolescente não te odeia, o adolescente, ele odeia receber limites. E isso, odeia receber limites, isso é válido para muitos adultos, hein? Muitos adultos não gostam de receber limites. Não sabem se comportar diante dos limites. E aquelas pessoas que dão o limite se tornam pessoas antipáticas, né?
Os adolescentes, eles têm necessidade de apoio às suas ideias. Se nós formos contrários àquilo que eles julgam necessitar, nós seremos antipáticos. Então é preciso que a gente compreenda esse tipo de coisa. Eu estou falando no adolescente porque a simpatia e a antipatia, ela independe da idade. Tem um dono da verdade. Às vezes a pessoa se acha dona da verdade. Quer cercear os movimentos daqueles que não fazem parte das suas ideias. Então, eles adoram cercear os movimentos das pessoas que não fazem parte das ideias. Então, essa pessoa, ela nos sufoca, ela quer nos puxar de canudinho. Ela não deixa nós nos movimentarmos, nós sermos o que somos. Ela não aceita nós sermos o que somos, porque a verdade é a dela. Isso nos causa repulsa, mal-estar, a gente se defende e quando a gente vai se defender se torna antipática. Então fica o outro antipático e nós antipáticos ao outro. Vira uma guerra, né? Vira uma guerra. Então torna-se uma antipatia mútua. São pessoas que têm dificuldade de chegar junto, de compreender que o outro pode ser diferente. Então, nós temos que ter uma certa cautela quando esse tipo de coisa acontecer. Bem, minha gente, nós estamos chegando ao final e a simpatia e a antipatia, elas são reais. Nós vamos senti-las ainda por muito tempo. Pode ter causa de vidas passadas, mas seja o que for, é um convite para nos desenvolvermos. É um convite para ampliarmos a nossa capacidade de amar. Com certeza. Vamos abrir os nossos corações, vamos procurar entender quem são as pessoas que estão à nossa volta, sabe? Vamos aumentar a nossa empatia. Vamos filtrar bem as coisas que nos acontecem, né? Seguindo sempre as leis divinas. Meus amigos, fiquem com Deus, muita paz, muita luz e muito amor a todos. Graças a Deus.